Olá pessoal, bem-vindos ao HQ Além dos Balões. No programa de hoje vamos falar desta obra aqui, Piratas do Cangaço, do Al Stefano e Zapata Edições. Então confira aí. Muito bem, então essa daqui é a obra Piratas do Cangaço, criação do Al Stefano, tanto na arte quanto nos roteiros, e publicada em 2022 pela Zapata Edições, com o apoio de programas de incentivo à cultura. Muito bem, o Al Stefano criou aqui todo um universo, uma ambientação própria. Os personagens são antropomorfizados e eles têm várias características aí da fauna e da ambientação do cenário nordestino, isso mesmo. Mesmo porque a história se passa onde? No Nordeste brasileiro. Antônio Conselheiro havia profetizado: o sertão vai virar mar. E não é que aconteceu? O sertão virou mar ali, pelo menos no Nordeste brasileiro. Então nós temos várias ilhas ali, onde tínhamos as cidades. O meio de transporte preferido deles, então, são piratas, mas são piratas à moda antiga, em caravelas e barcos a vapor. Os antagonistas dos piratas têm barcos de aço fortificados aí. A ambientação é muito bem estruturada pelo Al Stefano. Ele conseguiu aí construir um universo e personagens marcantes para falar de uma história aí de cangaço, é verdade, mas esse cangaço diferente. Então, do que se trata? São três personagens principais que nós vamos conhecendo aí ao longo da história. A narrativa vai mostrando as motivações deles, mas todos têm um objetivo. E esse objetivo é liberar ou libertar um antigo líder. Bom, as aventuras, as ações têm muita ação. Vocês vão ver aí, tem combates, tem lutas, tem bastante ação. E elas são motivadas, cada personagem tem uma motivação diferente. Então, as histórias, as tramóias aí, as estratégias são individuais. Nós vemos as histórias isoladamente. Porém, todas têm um fio condutor que nos liga a um outro personagem. Personagem este conhecido da religião, da religião nordestina ali, da nossa história. Muito bem. Então, o Stefano pegou tudo isso, criou uma narrativa dinâmica, muito bem estruturada, com flashbacks, com narrações de personagens, com recordatórios. Ele faz uma narrativa dinâmica. Então, a história de um até intercalar com a do outro, nós vamos conhecendo aí ao decorrer da história. E nós vemos que ele faz uma estrutura com bastante, como eu falei, flashback, mas com essas ligações. Nós vamos ver que tem um caminho aí e deixa algumas lacunas. Essas lacunas, nós, leitores, vamos preenchendo, vamos reconhecendo que tem as lacunas e nós vamos conseguindo preenchê-las e entender o que está por trás, então, da motivação de cada um e daquele personagem ali que eu não vou falar, vocês talvez vejam aí em alguma imagem, mas ele é bem montado. Bom, esse ambiente antropomorfizado, ele traz, como eu falei, a fauna característica aí da região, mas tem vários outros elementos. Mas o interessante notar é que o nome de alguns deles, você vê que o Stefano conseguiu encaixar bem perfeitamente aí no personagem. Bom, além de trabalhar então com um pouco dessa cultura do que a gente conhece da história do cangaço, os barcos têm nomes de cangaceiros da vida real também. Um detalhe na arte, depois a gente vai falar da composição das páginas, mas é interessante notar que tem um detalhe na arte aí que o Stefano coloca, que não há nesse universo, pelo menos por enquanto neste álbum, não há seres humanos. Nós não vemos isso no decorrer da história. Porém, nas imagens, nas estatuetas de entidades religiosas, aí são humanos, humanos como nós conhecemos. E até um dos exemplos são os anjinhos, que decoram ali a igreja. Então, reparem nesses detalhes. Bom, a arte é bem dinâmica,
ele trabalha muito bem com claro e escuro, ele trabalha muito bem com closes, a gente vê bastante as expressões visuais dos personagens, tem um pouco de onomatopeia também, a composição de página é diferente, não é diferente, as páginas não se repetem assim na composição, ele vai alternando composições com quadros mais marcados, ou sem requadros, splash pages, então é bem legal a composição que ele faz, o traço é bem firme do Raul Stefano, então tudo isso colabora com a concepção dessa história que, como eu falei, merece continuar. É uma história que tem que ter uma série continuada disto aqui. Bom, um outro detalhe que nós vemos também, aí pode ser uma crítica velada ao Walt Disney, né? É que os personagens eles andam numa carroça. Essa carroça é puxada por um burro mesmo, ou jumento, mas o animal como nós conhecemos aqui no nosso mundo real. Então isso é interessante, como tem aquelas críticas ao Walt Disney de que animais, um cachorro que tem um cachorro, ou um rato que tem um cachorro, bom, aqui os personagens, os bodes, os touros, os porcos, eles andam em carroças puxadas por jumentos não antropomorfizados. Então é bem interessante aí o universo todo que ele criou. Bom, e no fim nós temos então uma outra reviravolta. É interessante como ele foi direcionando a história e aí tudo muda. E ao fazer isso, ele deixa em aberto então futuras histórias. Eu imagino que esteja aí no planejamento dele alguns lançamentos. Mas eu volto a dizer, é um universo criado baseado na história do Brasil, com elementos do Brasil, elementos da cultura nordestina, com elementos do cangaço, personagens com personalidade forte e com histórias de vida que a gente vê só pelo pouco que a gente lê aqui, tem muito o que contar sobre cada um deles. Porque, afinal, eles já se conheciam. Esse antigo líder também já era conhecido de todos. Cada um tem a sua motivação, tem lá o coronel também, é bem legal porque tem críticas aí num segundo, uma terceiro plano de leitura, tem críticas sociais que são da história do Brasil, mas também a gente pode ver que é contemporâneo, os coronéis não acabaram não, só mudou o nome. Bom, então ao Stefano está de parabéns, eu acho que esta série merece pelo menos um álbum por ano, ou então que tenham histórias participando em várias revistas por aí. É bem legal o que o Stefano fez aqui. Vocês vão ver, são 70 páginas aqui, nesse formato grande. Depois vocês veem aí os detalhes, nos caracteres, e vejam como a gente tem aqui bastante coisa interessante. E no final tem aquela galeria de estudos de personagens, né? Se eu achar aqui, eu não estou enrolando vocês não. Tá aqui, ó. Então, é bem legal esse álbum aqui da Zapata Edições. Confira aí no site e força aí ao Stefano. Vamos tentar fazer com que isso vire uma série nacional. E o programa? O programa fica por aqui, esperando que vocês se inscrevam no canal, curtam e compartilhem. Um abraço e até o próximo HQ Além dos Balões.